Estudo de número 5, 1 Timóteo, capítulo 5. Cuidando bem das diferentes gerações e dos obreiros. Texto áureo. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Verdade prática. Todos e principalmente os líderes devem se esforçar para cuidar bem das pessoas na igreja. Introdução. No capítulo 5 de sua primeira carta, Paulo oferece conselhos pastorais práticos sobre como tratar com respeito e sensibilidade homens e mulheres de diferentes idades, bem como sobre o cuidado específico com as viúvas. Em tudo, a ênfase é no amor, na honra e na responsabilidade mútua que deve caracterizar a igreja como uma verdadeira família na fé. Primeiro ponto: as diversas gerações. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 ao 16. A igreja é uma família espiritual, composta por diferentes idades e estágios de vida. Por isso, o cuidado mútuo entre os irmãos deve refletir o amor de Cristo. Paulo instrui Timóteo a tratar cada grupo com respeito e sensibilidade, estabelecendo princípios práticos para manter a harmonia no corpo de Cristo. Um pastor fiel sabe dialogar com todas as faixas etárias e atende às necessidades de cada um com sabedoria, compaixão e equilíbrio. Item de número 1. Homens idosos e jovens. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. A repreensão severa de um líder jovem a um idoso poderia gerar tensão ou até humilhação. Paulo, com sabedoria, orienta Timóteo a corrigir com honra, como se estivesse falando com seu próprio pai. Esse padrão estabelece um clima de respeito mútuo dentro da igreja e evita atitudes ríspidas ou impacientes com os mais velhos. O termo exortar aqui carrega a ideia de encorajar com ternura e não de condenar com dureza. Isso reforça o senso de que a liderança cristã é serva e não autoritária. Ao lidar com os jovens, Timóteo também deveria manter uma postura fraterna. Tratar os mais jovens como irmãos impede a soberba e aproxima os corações. Paulo ensina que a autoridade espiritual se manifesta não pela imposição, mas pela influência. Quando líderes aprendem a se comunicar com humildade e tato, ganham credibilidade e favorecem a unidade do rebanho. Assim, o pastor se torna um verdadeiro exemplo, respeitado e amado por todas as gerações. Item de número 2. Mulheres idosas e jovens. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2. As mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo entende o princípio de respeito também às mulheres. As idosas devem ser tratadas com a dignidade de uma mãe, com escuta atenta, honra e carinho. O pastor que vê a igreja como família aprende a valorizar a experiência e a fé das mais idosas.
Muitas vezes são mulheres de oração, colunas silenciosas da congregação, que edificam o corpo com conselhos sábios e testemunhos fiéis. Em relação aos jovens, o cuidado é redobrado. Timóteo deveria tratá-las como irmãs, com toda a pureza. Isso inclui pureza de intenções, comportamento e palavras. A liderança espiritual requer vigilância moral, especificamente nas relações interpessoais. Infelizmente, escândalos em contexto de liderança surgem quando esse limite é negligenciado. A pureza resguarda o obreiro e protege as jovens, evitando mal-entendidos e promovendo confiança. O cuidado com a santidade nas relações é sinal de maturidade e zelo pelo testemunho cristão. Item de número 3. Viúvas idosas e jovens. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 e 4. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. A preocupação com as viúvas foi uma das marcas da igreja primitiva. Paulo orienta que a igreja deve honrar aquelas que realmente se encontram desamparadas, ou seja, que não têm filhos nem netos para sustentá-las. Essa honra inclui não apenas palavras de encorajamento, mas assistência prática e cuidado contínuo. O cristianismo bíblico é marcado por atos concretos de amor, especialmente com os mais vulneráveis. Por outro lado, Paulo também ensina que os filhos e netos têm a responsabilidade primária de cuidar das viúvas da família. Essa ordem honra a fé prática e alivia a igreja de um fardo desnecessário. Os crentes devem aprender a manifestar a sua piedade primeiramente no lar. A espiritualidade autêntica se revela no cuidado com os pais e avós. Quando as famílias cristãs cuidam uma das outras, a igreja se fortalece como corpo e testemunha da compaixão divina. Essa harmonia entre lares e congregações revela o Evangelho em ação. Segundo ponto, pastores da igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 20. Tendo orientado Timóteo sobre o trato com diferentes grupos na igreja, Paulo agora trata especificamente dos presbíteros, ou seja, os líderes espirituais responsáveis pela pregação, ensino e cuidado pastoral. O apóstolo destaca 3 aspectos fundamentais à dignidade do ofício: o sustento, a justiça em casos de denúncia e a importância de uma correção pública quando necessária. Essas instruções visam proteger tanto a igreja quanto a integridade do ministério. Item de número 1. Dignidade e sustento. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Paulo reconhece o valor e a dignidade do trabalho pastoral, especialmente daqueles que se dedicam intensamente à pregação e ao ensino. O termo dobrados honorários pode incluir
tanto honra quanto sustento financeiro. Isso mostra que é justo e bíblico que a igreja invista na manutenção daqueles que se consagram integralmente ao ministério da palavra. O trabalho espiritual, embora não seja visível como outros ofícios, é exaustivo e de grande responsabilidade. Ao citar Deuteronômio capítulo 28, versículo 4 e Lucas capítulo 10, versículo 7, Paulo mostra que o próprio Senhor ordenou que os obreiros fossem sustentados por seus serviços. A igreja deve reconhecer o valor do ensino sólido e da liderança fiel, demonstrando gratidão com generosidade. Um pastor descansado e honrado serve melhor, ensina melhor e lidera com alegria. A negligência com esse princípio pode gerar desgaste, desânimo e até escândalos por falta de estrutura adequada ao ministério. Item de número 2. Apuração de denúncias. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Líderes espirituais, por estarem em posição de autoridade, estão também mais expostos a críticas, mal-entendidos e até calúnias. Por isso, Paulo orienta que qualquer acusação contra um presbítero só seja recebida mediante o testemunho confirmado de 2 ou 3 pessoas, conforme o padrão bíblico já estabelecido na lei. Deuteronômios, capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômios capítulo 19, versículo 15. E reafirmado por Jesus. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus capítulo 18, versículo 16. Essa preocupação protege o líder fiel de ataques injustos. Por outro lado, essa regra não é uma blindagem contra a verdade, mas um filtro para preservar a justiça e a ordem. Acusações infundadas podem destruir ministérios e dividir igrejas. Já as verdadeiras, se confirmadas com seriedade, devem ser tratadas com justiça e temor. A igreja deve ser um ambiente onde reina o equilíbrio entre graça e verdade, proteção e responsabilidade. Isso exige sabedoria tanto dos líderes quanto dos membros. Item de número 3. Correção exemplar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo não ignora a possibilidade de falhas entre os presbíteros, obreiros. Quando o pecado é comprovado e persistente, a orientação apostólica é clara. A correção deve ser perante todos. Não se trata de humilhação, mas de zelo pela igreja e pela glória de Deus. A disciplina pública demonstra que ninguém está acima da correção e que o padrão de santidade é para todos, inclusive os líderes. Essa prática gera temor reverente na congregação e preserva a integridade do ministério. No entanto, é essencial que esse processo seja conduzido com amor, sobriedade, justiça e bom senso, evitando espírito de vingança ou exposição desnecessária.
principalmente nos dias de hoje, em que a lei é bastante rigorosa quanto à proteção da honra, da vida privada, da imagem e da dignidade das pessoas, podendo acarretar consequências à igreja nas esferas civil e penal. A correção adequada restaura o caído, fortalece os demais, glorifica o Senhor e a igreja amadurece e floresce. Terceiro ponto, outros conselhos importantes. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21 ao 25. Encerrando o capítulo, Paulo apresenta orientações que abrangem a postura ética de Timóteo como líder. São conselhos breves, mas profundos sobre a imparcialidade, cuidados pessoais e discernimento espiritual. Esses demonstram a importância de uma liderança íntegra, prudente e equilibrada no trato com as pessoas e com a própria vida. Item de número 1. Imparcialidade e imposição de mãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21 e 22. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo começa com uma exortação solene. Timóteo deve aplicar tudo quanto foi ensinado até aqui com total imparcialidade. Nenhum líder pode agir com favoritismo, seja para proteger amigos, seja para perseguir desafetos. A justiça do reino de Deus exige que decisões e julgamentos na igreja sejam pautados pela verdade e não por conveniências pessoais. Timóteo, como jovem líder, poderia ser pressionado por diferentes grupos, mas Paulo o lembra de que ele presta contas, em primeiro lugar, a Deus. Além disso, Paulo alerta sobre a imposição de mãos de forma precipitada, um gesto simbólico de aprovação e ordenação ministerial. Timóteo deveria evitar nomear alguém para o ministério sem antes avaliar com cuidado sua vida e caráter. Fazer isso de forma apressada ou por pressões humanas seria participar dos pecados futuros daqueles indivíduos. Um líder sem maturidade espiritual e sem estabilidade emocional traz graves prejuízos para a Igreja de Deus. Item de número 2. Cuidado pessoal. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui Paulo revela seu cuidado pastoral com Timóteo em nível pessoal. Sabendo de suas fragilidades físicas, o apóstolo recomenda que ele use um pouco de vinho medicinal, algo comum na época para tratar de problemas digestivos. Isso mostra que cuidar da saúde também é parte do ministério. Um obreiro debilitado pode se tornar ineficiente ou desanimado, e Deus não espera que negligenciemos o corpo, templo do Espírito. Lembre-nos de que no capítulo 2 e 3, Paulo já tratou do valor do exercício físico e do cuidado quanto ao uso do vinho. Esse versículo também nos ensina sobre equilíbrio. Timóteo, talvez por zelo, evitava completamente o vinho, temendo dar mau testemunho. Contudo, Paulo mostra que o bom senso deve guiar nossas decisões.
O apóstolo não está promovendo o uso recreativo de bebida, mas sim uma prática medicinal com propósito específico. O líder cristão deve cuidar do corpo com sabedoria, buscando força física e mental para servir melhor ao Senhor e à igreja. Item de número 3. Discernimento do pecado e das boas obras. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24 e 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Paulo encerra com um princípio de discernimento. Nem tudo é revelado de imediato. Há pecados evidentes que logo surgem à vista, mas há outros que demoram a se manifestar. Isso serve como alerta para não se tomar decisões precipitadas, seja para corrigir, seja para nomear. Às vezes, o tempo é o melhor aliado da sabedoria espiritual. Os frutos de uma vida aparecem com o tempo, para o bem ou para o mal. Da mesma forma, as boas obras também se tornam visíveis com o tempo. Um líder pode começar discreto, mas ao longo dos dias, sua fidelidade e serviço se revelam. Esse princípio reforça a importância da paciência no processo de discernimento. A liderança da igreja não deve se apressar em julgar ou aprovar, mas observar com olhos espirituais e confiar que Deus trará à luz tanto o erro quanto a virtude. Assim, a igreja avança com segurança e maturidade. Aplicação pessoal. Cuidemos um dos outros na igreja, com respeito, justiça e amor, especialmente as diferentes gerações, os líderes e os mais necessitados.